isso que é importante, né, a leitura da palavra, porque ela vai nos direcionar no conhecimento certo, que é o de Cristo. E esse renovo ele vem através da palavra. Então, para que o renovo venha, antes a gente precisa quebrar estruturas, né? Nós precisamos quebrar estruturas. Então, o conhecimento que nós temos, se a gente aprende que cada um ele vem já com conhecimento de casa. Então, a gente precisa fazer o quê? Bater com o conhecimento científico para que o conhecimento cotidiano seja transformado e gere um conhecimento novo. Esse é o renovo. O que eu sei de Cristo, o que a Bíblia diz quem é Cristo. E esse encontro me transforma e me faz crescer. Então, a gente precisa realmente sempre estar melhorando. A gente nunca vai ser perfeito, né? Até porque perfeito mesmo é só o Senhor. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. Esse é o processo da santificação, né? Ele é contínuo. E aí o renovo ele vem para nos colocar de pé todas as vezes que a gente pensa em Estava, né, conectado com Deus, né, ligado a Deus, como ela falou, né, aprendendo da palavra, né, buscando o conhecimento de Deus, porque hoje a gente ouve tanta coisa falando sobre Deus, sobre Jesus, e é tanta coisa, fala uma coisa, então se você não tiver uma base, né, dentro da palavra de Deus, você acaba sendo, né, guiado por qualquer vento que vem, né? Então, e aí você tem que estar conectado com Deus mesmo, na palavra dele, sendo como os cristãos de Bereia, né? Tá ali, né, vendo, não, será que é isso mesmo? Para que não perca nessas distrações que tem aí no mundo, que está levando tanta gente a naufragar na fé e depois culpam a Deus, não querem saber, viram ateu e aí fica uma vida perdida que depois para voltar é muito difícil, né? Agora, acho que uma coisa que a gente precisa mudar é a questão da unidade, sabe? A gente vê aí algumas organizações, né? Por exemplo, a maçonaria é uma organização muito estruturada, né? É muito bem organizado, é muito bem estruturado. As pessoas elas têm unidade. Então, se você faz parte, você tá ali inserido e assim as pessoas estão partindo, estão assim as suas dores. E esse é o papel da igreja, sabe? E às vezes a gente se acovarda. E a gente fica só no eu preciso receber e eu não ofereço nada, né? A gente não oferece nada. E isso não é só aqui na igreja, mas como cristão mesmo aí fora, ter a ousadia, né? De ajudar, de ver uma pessoa às vezes passando mal na rua, não conheço, mas estender a mão. E eu acho que nós como igreja, nós estamos realmente precisando melhorar nessa questão de unidade, de olhar para o outro como irmão mesmo. Depois a gente fala, irmão, mas às vezes é só a boca para fora. Quando o irmão está ali, né, passando por um momento difícil, não vou orar por você, tá? Glória a Deus, a oração, ela realmente tem poder, né? Mas ela é uma oração, né? Então tem orar e tem ação. Então o que a gente está fazendo para poder ajudar? E às vezes a gente não consegue porque a gente está orando pra gente. Nossa, mas eu também preciso. Eu falo porque eu sou assim, sabe? Às vezes eu falo assim, Deus, como é que eu vou ajudar a pessoa? Eu estou precisando. A pessoa não tem que ajudar, Deus. Nem eu não, ué. Mas aí o Espírito Santo ele sempre me incomoda nisso. Tem um louvor que fala, deixa eu te usar para curar, porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ou seja, enquanto você está realizando, o Senhor ele vai trabalhando no seu favor. Né? Então, acho que a gente precisa melhorar isso como aspecto, essa unidade, de realmente olhar para o outro como um irmão, uma irmandade mesmo. Olha, estamos juntos. Você para sofrer, vamos sofrer juntos, você para rir, vamos rir junto. E uma coisa que eu vejo muito aqui na igreja, eu vejo isso, sabe? Eu amo metodista porque eu percebo isso. Pelo menos a pastora ela tenta muito buscar
mais essa aproximação, né? E eu gosto muito. A gente está até falando sábado, eu e ele, assim, nossa, como é gostoso estar aí no irmão, se sente em casa, a gente se sente realmente parte. E assim, nossa, muito bacana, a gente junta ali. Isso é tão gostoso, né? E aí as pessoas perdem o privilégio de estar aqui, ó, por exemplo, hoje. É um privilégio, né? É um privilégio que muitos perdem. Esse dia já está até comentando. Nossa, muito legal. Nossa, Deus. Tudo bem que eu fiquei com dor no corpo, né? Fiquei, mas valeu a pena. Vale muito a pena, porque traz o renovo. Traz o renovo. Às vezes você vem assim desanimado e o renovo ele vem. Aí você vai renovando suas forças, né? E você vai vendo que as pessoas precisam de você, você precisa estar firme. Segundo ponto. Só para aprender que vocês podem falar aí, João. É muito sério essa questão do perdão, né? Porque as pessoas acham assim, eu vou perdoar a pessoa que vai ser beneficiada, né? Quem eu estou perdoando que vai ser beneficiado. E eu vou ficar na parte como ruim da história. Mas quando você consegue liberar o perdão, aí a gente vê o benefício dele. E quando você não perdoa, você gera, essa falta de perdão gera mágoa. Né? E tem uma psicóloga que ela sempre fala assim, que a mágoa é uma má água mesmo, é como se fosse uma água parada. E água parada dá o quê? Mau cheiro, fica podre, né? Dá insetos. E aí o que traz de vida nisso? É morte, é só morte. Então a pessoa vai morrendo aos poucos. E se ela não consegue liberar esse perdão, ela não consegue receber o renovo, né? A água nova ela não jorra, porque quando a água nova jorra, essa água ela movimenta, né? Se você tem uma vasilha, está com água parada, você joga outra, ela vai movimentar, né? Então o perdão ele abre portas para esse renovo, né? Que muitas pessoas não conseguem liberar, mas é um achismo errado de achar que ao liberar o perdão estou beneficiando o outro e eu estou saindo como errado. Uma má interpretação. Falta de estudo. Você quer complementar alguma coisa? Perdão, assim, é uma coisa que é difícil, né? Não é fácil, mas precisamos liberar o perdão. Até porque Jesus fala, se a gente não perdoar, né? Como que ele vai nos perdoar. Então, temos que liberar o perdão. É que às vezes também a pessoa pensa assim, mas eu perdoo, mas eu tenho que ficar caminhando junto, o tempo todo com a pessoa. Não é isso, né? Mas precisamos liberar o perdão. Igual foi que dia. Foi domingo, né? Aí a minha irmã chegou lá, aí me pediu, né? Vamos lá em casa lá, ver uma pia lá que tá entupida. Eu fui lá, trocando lá, desentupido. Aí ela, chega, me desculpa, perdoa aí, né? Talvez eu falo coisa que não deve. Falei, pelo propósito, tá perdoando. É que a gente não pode estar assim, sabe? Mas é assim, família é complicada, né? Então, assim, tem aquela. É tipo assim, quando você tem umas pessoas que às vezes você vai falar a verdade, só que ela já tem aquela verdade dela, ela não aceita
mágoa, ódio, essas coisas, mas fica lá no seu cantinho para não ter problema, né? Não, sem problema nenhum. Mas às vezes é complicado, né? Então tem muita gente que às vezes não sabe, não. E às vezes assim, a pessoa, não, mas eu não fiz nada, eu que tenho, né? Tipo assim, lá em casa complicado é assim, não é eu que fiz, mas a pessoa que fez comigo, ela não chega pra mim, desculpa, ela acha que eu que tenho que fiz. Isso que é o errado, no caso. Eu falei assim, não, mas eu não fiz nada, eu tô aqui de boa, tranquila, a pessoa que veio, falou um monte de coisa, né? Só porque eu dei uma opinião, ela não gostou e já se esbravejou e depois, né? E aí, como eu deixei lá no cantinho, achou que eu tava com raiva, mas eu não tava com raiva, eu preferi deixar no cantinho para não pecar, sabe? Tipo assim, quando melhor ficar lá sendo ficar remoendo coisa, né? Mas assim, cada pessoa, né? Mas tem muita gente que queria clamar, mas fala, não perdoa, né? E aquilo faz mal, né? Você não perdoar, quando você perdoa, né? Tem que sair um peso, né? Fala sobre perdão. Bem, eu acho que qualquer sentimento no nosso coração é como uma semente, né? Se a gente deixar crescer, né? Assim, se for um sentimento ruim, né? Aí virar uma árvore, por exemplo, a semente virou uma árvore, aí vai ficar muito mais dificuldade, né? Pra você tirar, né? Qual que é mais fácil, tirar uma semente da terra ou uma árvore da terra, né? Então, assim, a gente deve tirar logo de primeira, né? Quando essas coisas começarem a remoer, né? No caso. E é isso. Eita. É. Perdoa não. E assim, é uma coisa que eu aprendi. Tô brincando. Uma coisa que eu aprendi é que perdão não é sentimento. Não é sentimento. Perdão é uma decisão. Então você decide. Aí às vezes eu fico pensando assim, acho que é por isso que Jesus falou para Pedro, né? Você vai perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. Por quê? Porque isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui traída, né, no meu casamento, e aí meu ex-marido, então, ficou com a amante, né? Hoje eles construíram uma família, e eu não conseguia, por exemplo, aproximar dele e falar assim, olha, eu te libero perdão para vocês. Talvez seria mais fácil para mim eu chegar e olhar, mas isso talvez geraria uma certa arrogância da minha parte. Então, o que eu aprendi com essa situação a perdoar até não sentir mais mágoa, entendeu? Então, todos os dias eu entrava com meu banho, eu olhava para o espelho da minha casa e eu falava, olha, Rafael, eu te perdoo, Letícia, eu te perdoo pelo que vocês me fizeram. Até eu conseguir falar isso sem chorar, lembrar de todo aquele contexto que eu vi, sem chorar e sem ter sentimento de desejar algo ruim para eles. Então foi uma decisão. Eu não sentia, no primeiro perdão que eu falei, que eu lancei, eu não senti diferença. Mas conforme eu fui insistindo, né, com 70 vezes 7, você vai insistindo até aquilo te renovar e limpar você por dentro, limpar essa água, né? Porque tem gente que fala assim, falei que perdoa uma vez e acabou, esqueceu. O que a outra pessoa fez, acabou. Não, às vezes você precisa de um processo mesmo, de um determinado período, de ficar falando, lançando a palavra de perdão, para você realmente não sentir mais essa mágoa, né? E aí você consegue ver as coisas realmente mais claras, né? Então antes eu não podia nem ouvir falar o nome dos dois, porque eu já chorava, porque assim era algo que dilacerou meu coração, né? Me rasgou por dentro. Hoje eu consigo falar sem sentir nada, não sinto ódio, não sinto alegria, não sinto nada, simplesmente é algo que passou na minha vida, um processo, um ciclo, e tá tudo bem. Mas por quê? Porque foi necessário eu insistir nessa questão do perdão. Aí eu falo, eu quero conviver com eles? Não. Por quê? Porque a gente tem que ser no mínimo inteligente, né? Eu
vou ficar com uma pessoa que me fez mal? Entendi. Né? É falta de inteligência. Uhum. Mas eu preciso desejar o mal para ela? Não. Não. Que eles vivam felizes e que tá tudo bem. Então é assim, às vezes as pessoas ficam meio agarradas nessa questão do perdão por conta disso. Ai, mas eu já falei perdão e tá bom. Não, vai falando que até você não sentiu nada. As pessoas que falam assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueci não. Ela não perdoa. Aí o perdão da boca pra fora, né? É. O verdadeiro perdão tem que sair de dentro do coração. É. Aí você não... Terceiro ponto. Oração e meditação. A oração e meditação são práticas poderosas que ajudam a fortalecer a conexão com o divino. Dedicar-se tempo diante para essas atividades pode trazer clareza, paz e orientação espiritual. Sabe que essa palavra meditação, ela sempre deixa meio bugada? Porque a gente olha para essas, como se diz, ciências aí, né, que fala de yoga, esses treinos de meditação, você fala assim, gente, como é que medita também? Como é que cristão medita, né? Mas é uma meditação totalmente diferente, né? É na palavra. É na palavra, é realmente trazer a palavra para dentro do coração. Mas toda vez que eu li da Bíblia assim, ó, pra você ver como é que é, tá vendo? A ignorância, às vezes você não tem conhecimento, aí você julga sem saber, e aí quando você tem, você fala, é isso. Mas, eu acho que hoje a gente não medita na palavra. Muitos de nós não meditamos. Porque eu acho que se a gente meditasse realmente, eu acho que as igrejas seriam muito diferentes. Porque a Bíblia diz, né, que a gente precisa meditar, por quê? Porque quando a gente medita, a gente interioriza. E se você interioriza, você vive. E se você sabe um versículo da Bíblia, né, se você vive um versículo da Bíblia, você já viveu a Bíblia completa. E às vezes a gente fica nessa gana, nesse desespero de conhecer um todo, de querer viver tudo, e a gente não está vivendo nada. Então eu acho que meditação, acho que a gente não faz. Eu pelo menos não faço. Mas é algo que eu quero fazer, eu quero aprender a fazer. É igual orar a palavra, né? Eu uma vez estava fazendo curso de célula, e aí a pastora que estava ministrando, ela falou assim, gente, fui para um congresso em Belo Horizonte, aprendi algo muito legal, que é a gente orar a palavra. Eu falei, gente, orar a palavra, que confusão que é essa, né? Não, sabe aquele momento que você não tem nada a falar com Deus? Ora a palavra. Pega lá uma parte da Bíblia e aquilo ali, você vai orar em cima daquilo. Eu achei isso tão mágico, isso fez total diferença na minha vida de oração, porque às vezes tem momentos que você não tem o que falar. Mas quando você ora a palavra, gente, como é poderoso. Como é poderoso. Na tentação lá de Jesus, né? Só a A palavra. palavra. Como é poderosa a palavra. E orar a palavra é muito poderoso. Então, assim, eu falo uma coisa que eu digo para todo mundo. Porque realmente é muito poderoso. Porque é a palavra de Deus, né? Então, não tem nada contra. É isso mesmo. Falou tudo, é isso mesmo. Sendo que a oração é essencial, né? É o combustível, né? A oração e a vigilância também, né? Vigiar e orar sem cessar. Acho que hoje em dia nós estamos orando pouco. Orar mais sem cessar. Porque os dias são difíceis. Mas a gente olha pouco porque é aquela visão que não está implantando dentro da nossa mente. Precisa ser algo que surta efeito, imediato, né? Querendo que resolve tudo. Eu orei agora, pedindo a amanhã, Deus, que Deus, hoje mesmo já. A nossa oração é mais tipo esfregando a lâmpada do jeito, sabe? Tipo assim, ó, Senhor, eu quero marido agora. Não, cai marido do céu, gente, Deus é bom. Não é, né? Caiu do céu, E nem o Senhor conhece nosso coração, sabe que nós precisamos do momento certo, né? Assim, nosso imediatismo, às vezes, nos
deixa fraco na oração, porque ele fala assim, vou orar nesse trem não. Claro que eu vou orar não. Ontem mesmo eu estava falando isso com o pastor, eu falei, pastor, eu preciso muito orar pela minha vida, assim, sentimental e emocional, porque eu acho que é uma das áreas que eu sofro mais ataque. Só que eu não sei nem como falar com Deus sobre isso. Olha que coisa mais esquisita. É só chegar e falar, né, Senhor? Então, aqui minhas emoções, aqui, ó. Hoje eu senti isso, aquilo. Entendeu? Coisa simples, mas olha como é que mentalidade. A gente não conseguia ajoelhar e falar pro Senhor. Entendeu? Então, olha pra essa área aqui. Entendeu? Talvez aqui, ó, tá bom não. Eu não tô conseguindo controlar, eu sou muito impulsiva, eu briguei com as meninas. Então, assim, sabe? Essa liberdade de falar com Deus, às vezes é difícil a gente falar da gente. Não é? Quarto ponto. Leitura e estudo espiritual. Ler e estudar texto sagrado ou matérias inspiradas é essencial para o crescimento espiritual. Essas leituras fornecem sabedoria e inspiração para a jornada espiritual. Leitura e estudo. Essa aí o Bruno vai falar. Da palavra que é essencial. Tem muitos livros bons por aí, mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque assim como tem bons livros, tem muitos também que distorcem aí, né? E aí a gente tem que filtrar, né? Pegar o que é bom, filtrar o que é bom e vou. Descartar, né? A gente às vezes não concorda com tudo que a pessoa fala, né? Mas nós amamos ela em Cristo Jesus, né? Concordo com nada que você fala, mas eu te amo em Cristo Jesus. É igual mesmo o pessoal da seita, né? O pessoal que fala, assim, que fala sobre a pessoa de Jesus, né? Desmerece o Espírito Santo, né? Ou seja, nós não concordamos com nada que eles falam, né? Mas a gente ama eles em Cristo Jesus, né? Cada um fica no campo do respeito, né? Eu respeito e tal. Aí eu fico perguntando, legal, você me respeita, mas quem respeita a palavra? É a verdade que está falando ali, né? As pessoas falam assim, não, acho que a religião cada um tem que ter, um tem que respeitar um ao outro, legal. E a palavra, quem que respeita? Né? Quem está certo nessa história, né? Aceita, acho que eles estão certos, nós estamos errados. Nós achamos que nós estamos certos e eles estão errados. Então é isso. É desafiador. Porque em sociedade é desafiador demais, né? Desafiador, mas nós não vamos mudar. Não. O Espírito Santo convence. Convencer aquela pessoa, o Espírito Santo. Eu vejo pessoas debatendo assim, às vezes, por exemplo, vai debater sobre a divindade de Cristo. Aí uns não acreditam, outros não, né? Aí termina o debate, depois de 2 horas, a pessoa está acreditando na mesma coisa. Não mudou em nada. Por exemplo, já sou adepta desses debates, porque é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Tem hora que eu penso que até os pastores vão sair no carro falando aqueles debates. Tem hora que o calor aumenta lá. Outros já têm uma linha de pensamento, né? Gente, se a gente olhar a teologia, tem tantos teólogos, tantos estudiosos, e assim, eu falo que o conhecimento é como a arte. Por exemplo, se eu pegar um quadro pintado com uma árvore aqui, mostrar para vocês, cada um vai ter um sentimento. Entende? Não, vai Cada ver a visão. Um vai ver a árvore verde, outro vai olhar para o tronco da árvore, outro vai olhar para trás da árvore, outro vai olhar para a árvore por completo. Então, é muito complicado realmente a gente baseando no outro, assim, né? Por isso que é realmente, de fato, importante a oração, porque eu acredito que a oração ela abre o nosso consciente para que o Espírito Santo trabalhe. E aí, quando você lê a palavra, o Espírito Santo